Oi, gente, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e o vídeo de hoje é especialmente pra você que ainda não leu inglês, morre de vontade de ler um livro em inglês, mas que tem algumas inseguranças e por isso não conseguiu ainda. Eu resolvi vir fazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu mesma realizei a minha primeira leitura em inglês muito recentemente, então eu vim contar um pouco da minha experiência e dar algumas dicas sobre a leitura em inglês e, enfim, contar pra vocês todo o proveito que eu tirei dessa experiência. Então eu tô aqui munida do livro que eu li e das dicas, né, a minha colinha com as dicas pra vocês, então eu vou começar um pouco falando sobre o livro. Eu não preciso muito me estender sobre esse livro aqui, que é o Se Eu Ficar, da Gayle Forman, em inglês o If I Stay. O livro foi publicado aqui no Brasil já há bastante tempo, eu que fui ler ele por agora mesmo, então acredito que muitos de vocês aí já devem ter lido essa história, já devem conhecer a história ou visto o filme, porque também teve adaptação desse livro, então eu não vou me estender muito no que se trata a história, mas mais basicamente assim, no porquê de eu ter optado por começar a ler por esse daqui. Primeiro de tudo, essa minha edição aqui de If I Stay, ela não é muito longa, ela tem mais ou menos ali quase 300 páginas, mas boa parte das páginas aqui do final são entrevistas tanto com a autora quanto com o elenco do filme, então são coisas assim que são um bônus, é um extra ali se você quiser ler. Caso você não queira ler, não tenha interesse em ler essas entrevistas, só o livro já não é muito comprido assim, ele tem umas 230 e poucas páginas, então é um livro relativamente pequeno, curto, que você consegue ler ele bastante rápido aí, dependendo do seu nível de inglês. Eu acho que o que me levou a escolher esse livro aqui como minha primeira leitura no inglês foi o fato de ele ser, né, do gênero jovem, né? Então o fato de ele ser um jovem adulto me impulsionou, assim, a pegar ele pra fazer a minha primeira leitura em inglês, porque eu sinto mais proximidade com a linguagem da história. E o que eu tenho pra dizer é que eu achei a leitura bastante fácil de ser feita. Eu tava imaginando uma coisa muito mais, assim, complicada, que eu fosse ficar demorando na leitura, mas foi como se eu estivesse lendo um young adult comum, normal, traduzido em português, me afeiçoei aos personagens, entrei na história, fui capaz então de compreender todos os dramas e os problemas pelos quais os personagens estavam passando, então pra mim foi assim um alívio, né, e foi uma experiência muito boa também ter conseguido finalizar essa leitura aqui em, sei lá, uns 4 dias no máximo. Então agora, com as minhas experiências desse livro aqui, eu venho trazer pra vocês algumas dicas do que eu acho, assim, relevante de ser feito tanto antes de você começar a ler um livro quanto durante a sua leitura de um livro em inglês. E a primeira dica, que é uma que eu acho bastante válida, mas que não foi uma que eu tenha utilizado aqui enquanto eu fiz essa leitura, é a de você escolher um livro que você já leu ele em português. Quando você for ali escolher qual livro que você vai ler em inglês, opte por escolher um que você já conhece a história em português, seja por você já ter lido o livro ou seja por você já ter visto, sei lá, a adaptação daquele livro. Então, quando você já conhece, já sabe o que vai acontecer, eu acho que fica muito mais fácil de você compreender o que você está lendo no momento em que você pega o livro em inglês para ler. A minha segunda dica que eu dou pra vocês é pra vocês optarem por gêneros mais fáceis de ser lidos, que foi algo que eu fiz. Eu optei pelos young adults, né, que no caso foi um young adult que eu escolhi, mas também você, dependendo do seu nível de inglês, você pode começar com um livro infanto-juvenil, com, não sei, uma HQ, que tem bem menos texto. Então acho que aos poucos você pode ir incrementando o seu inglês de acordo com o seu nível, desde ali dos livros mais simples, né, com uma linguagem mais simples, até os livros com uma linguagem mais complexa, que você talvez, assim, vá demorar mais pra poder ler, mas tudo de acordo com o seu nível de entendimento do inglês. Eu acho que funciona bastante bem. Uma terceira dica que eu vou dar pra vocês, que é uma coisa que eu andei fazendo muito aqui enquanto eu lia If I Stay, é, por exemplo, quando tem uma palavra nova que eu nunca vi na minha vida, que eu não lembro de ter lido em lugar nenhum, que eu não conheço o significado, eu tentava interpretar pelo contexto o significado daquela palavra. Então, eu lia a frase inteira, o contexto em que ela estava inserido, e daí eu via se eu conseguia, talvez, deduzir o significado daquela palavra. Daí, depois que eu deduzia, que eu pensava, tá, eu acho que é isso que significa, eu ia pro tradutor, ou pro dicionário, no caso, era tradutor, né, gente, porque não tem nem dicionário de inglês, mas enfim. Eu ia pro tradutor e eu confirmava se era aquilo ou não, e caso contrário, eu escrevia no livro. E, gente, escrever no livro é a minha próxima dica pra vocês, porque me ajudou bastante, assim, de lápis mesmo. Eu risquei ali várias palavras que eu não tava entendendo, ou que talvez eu interpretei errado o contexto, ou que talvez o contexto não me dizia o que ela significava muito claramente. Então eu dava uma sublinhada nessa palavra, puxava uma seta e escrevia ali o significado dela, e eu dava então ali uma explicação com um sinônimo em inglês mesmo da palavra, para que eu conseguisse, enfim, compreender e encaixar ela nos contextos, e funcionou bastante bem pra mim, e eu adorei ter feito desse jeito, porque tá marcado no livro. Então, em qualquer momento que eu pego o livro
livro talvez pra reler no futuro, se eu tenho dúvida sobre essa palavra, vai estar escrito lá e eu não vou precisar ficar assim me matando porque ou achando que eu não tô entendendo a história, enfim. Eu fiz dessa forma e eu achei super válido. Eu acho válido também que vocês façam isso caso vocês achem necessário e caso vocês não tenham aquela dó, né, de marcar ali o livro. A minha quinta e última dica é que vocês façam um glossário com essas palavras novas que vocês estão sendo apresentadas ali ao longo da leitura. Façam um glossáriozinho, né, pode ser ali na última folha do livro, na última página do livro ou em um caderninho, que foi o que eu fiz, eu anotei em um caderno que eu uso mais ou menos ali no meu inglês no geral. E o mais legal é que esse glossário de palavras novas, vocês podem sempre ir lá consultar essas palavras novas e ver, enfim, um sinônimo ou o significado dela em português, que vai ser também de grande ajuda pra você aí enquanto você tá aprendendo o inglês ou aperfeiçoando o seu idioma. Bom, pessoal, essa foi a minha experiência com a leitura em inglês, essas foram as minhas dicas. Eu juro que eu achei muito mais tranquilo do que eu imaginava. Eu tava imaginando que eu fosse ter mais dificuldade, mas no final das contas deu tudo certo, eu consegui entender a história e eu fiquei muito feliz de ter concluído meu primeiro livro em inglês e agora eu vou partir então para as minhas próximas leituras em inglês também, que eu ainda não sei por qual eu vou continuar, mas enfim, eu venho contar pra vocês aqui conforme eu for escolhendo ou conforme eu for lendo. E é isso, gente, eram essas dicas que eu tinha pra dar pra vocês e eu espero muito que eu tenha ajudado vocês aí com as leituras de vocês em inglês. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o joinha pra ajudar na divulgação, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das próximas novidades e também aproveita e siga lá as redes sociais do canal que estão aqui no box de descrições. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.